Vamos lá, se apresente, cumprimente o povo, meu amigo Luiz. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui, pastor Lediel, com você nessa noite, no primeiro dia do Ministério Lar Feliz da nossa igreja. Que prazer estar aqui com você nessa noite. E a gente espera que o resto dessa programação sirva de bênção para você, para a sua família. Esteja com a gente aí até o final. Então tá bom. Nós vamos fazer o seguinte, é bem simples, você vai olhar e você já vai dizer se você dá um like ou não dá. Tá? E daí você também já vai explicar. A gente não vai fazer como o meu amigo lá do chapéu ele faz, né? Aqui você vai fazer e já dar a sua explicação, por que você dá like, por que você não dá like, e que a gente possa aprender junto algumas verdades para aplicarmos à nossa família. Vai lá, escolhe um dos likes aí e comece. Vamos lá, eu vou escolher esse aqui então. Deixa eu dar uma espiadinha aí. Essa aí, e aí, você vai dar like ou não? Olha, tem pontos positivos nele e tem pontos negativos. Tem pontos positivos e pontos negativos. Primeiro, posso já começar a falar? Já fala, ele tirou aqui, né, o primeiro que ele vai dar like ou não vai ou não vai? Primeiro você tem que responder isso. Para isso aqui, você vai dar like? É difícil, então, é difícil. Dislike. O rei Davi como pai. Dislike para o rei Davi como pai. Por quê? Porque Davi, embora ele foi considerado um dos maiores reis de Israel, mas quando a gente vai acompanhar a vida familiar dele, a gente vai ver que tem diversos pontos negativos. Um deles é a sua prática da poligamia. Apesar de ser algo comum para aquela época, mas era algo que Deus não se agradava. Desde o princípio, na verdade, a palavra vai dizer que foi feito um homem para uma mulher. Então aí já começa um pouco complicado. E segundo, que a gente vai ver que ele teve uma grande quantidade de filhos, mas infelizmente a gente vê que ele foi um pai, em muitos momentos determinantes para a vida dos filhos, ausente. E isso a gente vai ver em alguns deles, que se tornaram rebeldes, sim, filhos que se levantaram contra o próprio pai, outros que penderam para idolatria, para pecados sexuais. Então, falando de Davi como pai, eu discurto ele. Davi como pai, dislike. Um grande homem de Deus, em muitos momentos da vida ele tem para nos ensinar, né, em algumas áreas, o seu quebrantamento, a sua sinceridade, mas como pai, né, realmente, pelo menos ali a maioria dos filhos, a gente começa a perceber uma mudança ali com Salomão, né, mas os filhos que vieram antes, não sei se você sabe, mas ali no meio dos filhos de Davi, ele teve uma filha que foi abusada sexualmente pelo próprio irmão, e daí esse irmão foi morto por um outro filho de Davi, ou seja, Davi na mesma casa, ele teve um filho assassinado, um filho assassino e uma filha abusada sexualmente. Então, isso gerou uma polêmica toda, um problema todo, e muita complicação, brechas na família de Davi, e como foi aqui bem mencionado, né, um desses filhos se rebela contra o próprio pai, tentando aí matar o próprio pai, né? Então, Davi como pai, isso significa o quê? Que a gente conhecendo essas histórias da Bíblia, e eu acho interessante isso, pastor Luiz, porque Davi, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus, mas Deus, ao permitir que a história bíblica fosse registrada, não anula e oculta os pecados de Davi. Exatamente. Né? Para mostrar que sim, ele pode também corrigir, melhorar, como eu disse, com Salomão a gente já vê uma grande diferença, mas então está aí a opinião do pastor Luiz e que nós possamos aprender. Davi como pai, dislike. Vamos lá, o próximo. Vamos lá para o próximo. Já posso anunciar? O que nós temos aí? Bom, essa é uma situação polêmica, por isso que eu estou aqui só para jogar a lenha na fogueira, né? Que você vai dar a sua opinião. Ele tirou aqui, e ele vai dizer que se vai dar like ou não, para filhos que moram com os pais depois de se casarem. Ou seja, os filhos se casam e vão morar ainda com os pais na mesma casa. O que você acha disso, pastor Luiz? Like ou dislike? Olha, eu dou dislike para isso. Dislike para isso, pastor. É claro que antes de eu começar a falar o porquê que eu dou dislike, a gente precisa entender que isso pode acontecer algumas exceções para que isso aconteça, mas não como algo permanente. Por exemplo, casais que, não tendo condições, eles escolhem muitas vezes morar com o pai e com a mãe. E dependendo da situação, a gente fala assim, olha, não é o ideal, mas
faça o mínimo possível pelo menor tempo possível. E por que eu dei dislike nessa opção? E talvez tenha até gente que está assistindo nessa condição, pastor. Pode ser, né? Pode ser. Mas por quê? E eu lhe dou uma resposta bíblica para isso. Porque no princípio, no livro de Gênesis, vai dizer que se você quer casar, é uma obra maravilhosa. Foi algo criado por Deus. Mas existem algumas orientações para isso. E uma delas é de que se você quer casar, você tem que assumir a atitude de sair da casa do pai. A Bíblia, pelo contrário, ela vai dizer o seguinte, que é um requisito. Se você quer casar, você tem que ter o seu próprio cantinho. Você tem que ter o seu próprio cantinho. E o que também potencializa o casal não apenas para construir a sua casa com a sua visão, para que tenha os ajustes sem interferência externa, mas também que cria essa independência emocional, exatamente, né? A independência financeira, espiritual e assim por diante. Então, dislike para isso, para isso. Tá ok, bom? Vamos para o próximo então. Vamos lá. Você aí que está nos acompanhando, você também pode dar sua opinião aí no chat, né? Verdade. Se você dá like ou dá dislike para essas questões. O pessoal tá fazendo assim, isso mesmo. Vamos lá, a próxima, like ou dislike... Vai dar like ou vai Totalmente dou like para isso aqui. Ele tá dando um like para os maridos que ajudam a limpeza na casa, que ajudam as esposas na limpeza da casa. Tá dando like. Com certeza, certo, muitos likes, ainda mais na quarentena agora, né, pastor? É verdade. Os maridos agora não têm desculpa para não limpar a casa. Não tem desculpa para não lavar a louça. E quando lava a louça, deixa eu já dar uma dica aqui, tá? Não é só pegar a louça, lavar e jogar lá e deixar lá, não. É lavar, secar, guardar, limpar fogão, passar pano no chão, deixar a cozinha. Depois eu vou perguntar pra Bruna, hein? Perguntar pra Bruna. Ela tá ali, ó. Ela tá dando. A minha esposa tá aqui, ó. Parabéns. Tá aqui. Dou like pra isso, pastor. Postura de homem de Deus é postura de homem que ajuda na casa. Também dou like para isso, estou reaprendendo isso, mas esse ano a minha esposa também está aqui. Comecei a lavar louça lá em casa, né? Antes não tinha tempo, mas não, acabou o almoço, vamos lavar a louça, estamos melhorando, Certeza. E eu depois, nos cursos para casais eu vou falar umas coisas importantes a respeito disso. Tem um mistério aí no lavar a louça, viu? Abençoa em todas as áreas da vida do casal, viu? Vamos lá, vamos pro próximo. Vamos lá. Like ou dislike, para quem você dá o like, vamos ver. Totalmente dislike. Dislike para isso. Dislike, então, para isso. Pastor Luiz está dando dislike para o comportamento de Isaac e Rebeca na Bíblia ao terem os seus filhinhos prediletos. Por quê? Porque a gente vê que isso trouxe sérios problemas para a família. Colocou uma situação de um filho contra outro filho, a ponto disso virar uma intriga que durou anos, pastor. E uma intriga tal que quase gerou a morte de um deles. Se não tivesse tido a intervenção divina ali, como resposta da oração que Jacó faz, com certeza essa família tinha tido sangue correndo por elas. Só que para isso, gente, acontecer, os pais tinham que ter assumido essa postura. Infelizmente, eles assumiram. Isaac preferia seu filho Esaú e a sua esposa, o filho mais novo. E toda casa, gente, que isso acontece, vai dar problema. Filhos não são para serem preferidos de um ou de outro. Filhos são para ser amados da mesma maneira, pastor. Da mesma maneira. E há uma grande verdade que até hoje atormenta muitos adultos. Muitos adultos, sim, ele olha para o quadro da sua família e ele tem esse discurso: sempre o meu irmão foi o preferido, a minha irmã foi a predileta da mamãe, do papai, né? E muitas vezes isso cria uma brecha e o adversário vai jogando ali raiz de amargura, com certeza, outros desentendimentos, baixo autoestima, então é complicado. E tem mais, o nosso adversário ele age em torno disso. A gente vê que muitas vezes é uma maldição que, se não for interrompida, passa de pai para filho. A gente pode pegar até essa história, porque a gente vê que Abraão tinha um filho predileto, né? Ele despreza Ismael para ficar com Isaac. Isaac reproduz isso, né? Ele escolhe Esaú e despreza Jacó. Vira um comportamento vicioso. E Jacó a mesma coisa. Uma herança. Porque tem o Zezinho lá, o José, que é o favorito. E Jacó
vai fazer também nos seus 12, tendo José como preferido. Então, assim, ó, é uma coisa que precisa ser corrigida. Os pais precisam ter atenção sobre isso. E quem sabe você é adulto e você até cresceu nesse contexto, muitas vezes achando só, outras vezes pode ser que aconteceu, né, dos teus pais agirem prediletamente em favor de um ou de outro. Não guarde raiz de amargura, libere perdão, porque isso pode estar comprometendo o potencial na sua família, na sua casa, de receber as bênçãos de Deus e viver os propósitos de Deus. Vamos lá? Mais uma vez, para quem você dá o like? O próximo, então. Vamos lá. Meu Deus. Isso aí eu dou totalmente dislike, pastor. Dislike? Dislike totalmente. Dislike para pessoas casadas que o melhor amigo não é o marido ou a esposa. Ou seja, a esposa casou e ela mantém o melhor amigo um outro homem, sexo oposto. Né? Ou a mulher, o homem casou e ele mantém uma amiga como a melhor amiga e não a esposa. Então, dislike para isso, pastor Luiz? Totalmente, pastor. Porque a partir do momento em que homem e mulher se casam, eles se tornam também melhores amigos. Eles se tornam parceiros para a vida. E admitir que um homem tenha uma melhor amiga que não seja sua esposa no seu casamento, na sua história, é algo perigoso. Por que é perigoso, pastor? Porque pode acontecer problemas dentro desse casamento e muitas vezes Satanás vai se aproveitar disso e vai sussurrar no ouvido desse marido dizendo: você tem uma saída. E essa saída geralmente é essa melhor amiga. E isso pode acontecer também no caso da esposa, que mantém um melhor amigo e casamento é feito de fases, há fases boas e fases não tão boas, e nessas fases que não são tão boas, muitas vezes o inimigo da nossa alma, ele pode se aproveitar e falar: larga, abandona e vai atrás do seu melhor amigo. Por isso, homem, a sua melhor amiga é a sua esposa. Marido, a sua melhor amiga é a sua esposa, e você é a esposa. O seu melhor amigo é o seu esposo, é o homem que dorme com você, que vive com você, que divide a vida com você. Então tá aí o recado. Brechas, ciladas, artimanhas infernais que podem prejudicar o casamento, gerar traições, desconfiança e assim por diante. Então, mulher, melhor amigo é o teu esposo. Maridão, a melhor amiga é a tua esposa. Porque se esse marido tiver uma melhor amiga, mulher, vai dar problema. Alguns chegam a dizer que isso nem é possível, né? Se gosta de amiguinha, vai dar problema. Então, vigia, irmão, vigia, irmã. Melhor amigo é o maridão, melhor amiga é a esposa. Vamos lá. Para quem você dá o like, meu amigo? Vamos Pastor Luiz. Olha aí. Eu acho isso aqui dou um like para isso. Vai dar like? Dou um like. Dá like. Ele está dando like para a personagem bíblica Ruth, que abriu mão da sua vida para cuidar da sogra. Então está dando like. Dou um like para isso, porque é uma atitude muito nobre da Ruth para com ela, porque ela não tinha essa obrigação. Ela poderia ter simplesmente levado a sua vida, casado novamente e seguido a sua história. E você vê em Ruth um personagem, pastor, que ela confronta os paradigmas dos nossos dias, em que a figura da sogra muitas vezes é tão desprezada, é muitas vezes feita até de piada. A gente vê Ruth vindo na contramão do mundo, dizendo: não, essa mulher, eu preciso honrar ela. Eu não sou casado mais com o filho dela, mas eu vou honrar ela. Porque ainda mais naquela situação em que as mulheres que eram viúvas, que era o caso da sua sogra, eram extremamente dependentes da ajuda de outras pessoas, já que elas não podiam trabalhar, não podiam ter outras fontes de renda. Ruth assume o papel de ser responsável e dizer: eu vou cuidar dela até o fim da vida. Uma extrema, intensa expressão de amor. Sim. O que também faz acarretar com que Ruth fosse abençoada, porque ao tomar esse posicionamento e voltar para Belém com a sua sogra, lá tem um Boaz, que se encanta e ali acolhe, casam, e Ruth, a moabita, passa a fazer parte dessas 5 mulheres da genealogia de Jesus. Coisa linda, o agir de Deus. Ela se dedicou para a sogra, amou a sogra e Deus a recompensou com uma bênção. Vamos lá, o próximo, para quem você dá um like?
Olha aí, ó. Ó, parecido com o que nós estávamos falando. Sim. Né? Mas eu discuto isso aqui. Ah, você não vai dar like para isso? Não, para isso não. Dislike para quem faz piada com a sogra. Dislike. Porque se a gente acabou de falar que a sogra é para ser uma figura a ser honrada, como é que eu vou assumir uma postura de ficar fazendo piada com ela? Embora isso é algo muito comum na nossa sociedade brasileira, que gosta de estar fazendo piadinha, que envolve o dia a dia da mulher, envolve o dia a dia da família, mas pastor, uma coisa que eu lembro quando falo sobre esse assunto, é de que, obviamente, o que eu vou falar é quase que redundante, a sua sogra é mãe da sua esposa, e ela tem uma figura de mãe sobre a vida dela, e quando a gente fala sobre isso, pastor, me vem à memória um dos mandamentos da palavra de Deus, dos 10 mandamentos, o mandamento da honra, o mandamento de você honrar o pai e a mãe. Então, se você tem uma sogra, você precisa entender isso, ela é digna da sua honra, ela é digna de que você faça homenagens, você prestigie ela, porque foi a partir dela que Deus te abençoou, foi a partir dela que Deus te deu essa companheira que você tem. Olha aí, você está aprendendo algo precioso aí no programa Lar Feliz. A partir do momento que você casa, a tua sogra e teu sogro, eles merecem a honra como seu pai e a sua mãe. E a gente sempre diz, né? Não é as famílias ali que estão perdendo um filho ou uma filha. As famílias estão ganhando mais um filho e uma filha quando tem um casamento. Exatamente. E com certeza, pastor, tem situações em que muitas sogras suportam muita piadinha e não revidam e não falam, mas com certeza elas às vezes não revidam, não falam para não gerar uma situação pior no casamento da filha, do filho. E aí às vezes a gente tem corações de sogras feridas por brincadeiras que a gente podia evitar. Então vamos cuidar com isso, gente, vamos cuidar com isso. Então, as noras e os genros, cuide com as piadinhas de sogra. E as sogras, claro, né, tem que também tratar com respeito os genros, as noras, para que tudo esteja em harmonia. Para que não haja aquela competição, né? Porque tem umas sogras, às vezes, que quer se meter na família e tal. A gente até falou desse negócio de morar na mesma casa, mas busque sabedoria em Deus, para você não ofender, não desprezar e desonrar a sua sogra, o seu sogro. Eles são teus pais e tuas mães também. O último, então. Vamos para a participação, para quem você dá o like. Vamos lá. Totalmente dislike para esse, pastor. Totalmente dislike. Pastor Luiz está dando dislike para o cônjuge que não libera a senha do celular para sua esposa ou para o seu marido. Totalmente, dislike, pastor. Por quê? Totalmente dislike 1000 vezes. Se eu pudesse apertar no botão, 1000 vezes. Porque é inadmissível, pastor, em um casal, ainda muito mais cristão, ter casais que escondem senha um do outro. E uma coisa a gente precisa dizer, se você tem escondido alguma coisa, é porque tem coisa que você não quer que o outro saiba. Então, você que é marido, se fosse o caso, você não precisava nem ter senha no seu celular. Porque a sua mulher tem que ter acesso ao seu celular 24 horas por dia que ela quiser. E você, a esposa, da mesma forma. Não faça com que isso se torne uma realidade no seu casamento. E se estiver acontecendo, por favor, acabe com isso a partir de hoje. Enquanto isso acontecer de estar presente no seu casamento, você está deixando continuamente uma interrogação no casamento. Em que muitas vezes o diabo pode se aproveitar disso, começar a gerar dúvida no casamento, gerar desconfiança, e sempre o fruto disso não é bom, pastor. Olha aí. Então, ô maridão, ô esposa, que história é essa de o marido não poder ver o seu celular, da esposa não poder ver o seu celular? Como eu tenho falado, brecha aberta, o diabo vai entrar. Um dos pilares do casamento é a confiança. E a transparência. Se não tem isso, já era. E quando você começa com essa historinha, não pode ver meu celular, minhas conversas no WhatsApp, você está dando motivo para desconfiança. E daí, o nosso adversário vai potencializar aquilo de uma maneira assustadora. O teu cônjuge vai ficar doido, neurótico, realmente achando que tem alguma coisa, e isso começa a gerar brigas, conflitos, os filhos são prejudicados e o casamento vai à bancarrota. Então, maridão, esposa, vamos parar com isso hoje, né? Tudo que é teu é também do teu marido, tudo que é teu é também da tua esposa. Libera a senha aí,
sem segredinho, com quem você se tornou uma só carne. É isso, pastor Luiz? É exatamente Obrigado, isso. então, pela participação. Se você gostou do quadro, para quem você dá um like, depois você vai dar um joinha aí no chat, que semana que vem a gente vai fazer de novo, tá? Deus abençoe, no final você vai orar e abençoar as famílias. Amém. Vamos para mais um louvor?